Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Jesus vai repetir aqui mais uma vez quem Ele é. Ele diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver do versículo 14 ao versículo 16, né? 14 no 15, né? A maneira como Jesus Ele guarda a sua igreja. E aqui Jesus ele guarda a sua igreja pelo conhecimento que ele tem das ovelhas, né? Pelo conhecimento que ele tem das ovelhas. Jesus conhece a mim, Jesus conhece a ti. Amém. Jesus conhece a nossa vida, né? Jesus não é um Deus distante, longe, né, que cuida de longe dos seus filhos. Não. Jesus ele cuida do seu rebanho na proximidade. O rebanho das ovelhas, ele era nessa época de Jesus um negócio. Era um negócio. Muita gente tinha ovelha por causa de negócio. Era a Euro-American da época. Era um negócio. E Jesus ele usa a figura do negócio da época, né? E a gente sabe muito bem o que é isso, né, pai? Cuidar do negócio tem que cuidar de perto. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Ninguém cuida de alguma coisa de longe, não é? E a gente sabe que Jesus, quando ele fala que ele é o bom pastor, que ele conhece as ovelhas, é porque ele conhece no detalhe as nossas vidas. Amém. Jesus ele sabe o que nós passamos, Jesus sabe o que nós sentimos, Jesus conhece as nossas dores, as nossas aflições, as nossas ambições, os nossos objetivos, as nossas metas. Jesus conhece todo o nosso coração. Jesus sabe de tudo que há dentro da nossa alma. Tudo que há nos nossos pensamentos, Jesus conhece. E Ele não deixa passar nada que não passa pelo seu cuidado. Agora eu acho que é preciso a gente pensar um pouco mais sobre isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque por hora, por um segundo, por um instante, passa pela nossa cabeça que Deus não sabe o que está passando conosco. Por alguns instantes da nossa vida passa pela nossa cabeça que o que nós estamos passando, que nós estamos sozinhos. Em alguma luta, em alguma dificuldade, eu e você, em algum momento, passa pela nossa cabeça que nós estamos perdidos, nós estamos esquecidos, que o Senhor esqueceu de nós, e passa pela nossa cabeça que o Senhor não conhece a nossa dificuldade, a nossa dor e o nosso momento. Mas eu quero que você diga não para isso. Glória a Deus. Porque só tem uma razão para isso acontecer: é a nossa incredulidade. É a incredulidade do nosso coração. É a perversidade do nosso coração que nos leva a pensar que Deus esqueceu de nós. É a incredulidade do nosso coração que leva a gente a pensar que Deus esqueceu da nossa circunstância, esqueceu da nossa situação. É a nossa incredulidade que leva a gente a pecar contra Deus. A pecar contra Deus. Nesse tocante. E é por isso que Jesus ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as ovelhas. Eu conheço as ovelhas. Jesus sabe se a ovelha está com a pele dura, com a pele mole, se está com ferida, se está com fome, se não está com fome.
Hoje de manhã nós estávamos orando na igreja e o pastor estava falando exatamente isso. Que Jesus usou a parábola da viúva e do juiz iníquo exatamente para dizer que se nós temos um juiz bom, um Deus bom, quanto mais nós não seremos atendidos. Se a viúva que estava com o juiz iníquo foi atendida, quem mais nós que temos um juiz bom, que temos um Deus bom? Glória a Deus, é verdade. Só que o texto lá termina falando assim: porventura Deus achará fé na terra? Fé no quê? De que Ele é bom, de que Ele nos conhece. Como Jesus está falando aqui, eu sou o bom pastor. Se Jesus não precisasse provar que Ele era o bom pastor, Ele não falava. Mas porque o nosso coração é perverso, Ele precisou falar: eu sou o bom pastor, eu conheço as ovelhas. Eu conheço as ovelhas. Meus irmãos, que nós sejamos libertos do pecado, da incredulidade, da desconfiança, porque esse é um pecado cruel que nós cometemos contra Deus, e que além de afrontar ao Senhor, traz grandes prejuízos para nós. É nessas horas que nós cometemos decisões erradas, cometemos apostasia, que nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de Cristo e andamos longe do Senhor. Do Senhor. Mas a palavra de Deus diz também que as ovelhas conhecem também ao Senhor. Eu queria terminar dizendo que assim como Jesus é o bom pastor e Ele conhece, Ele nos conhece, nós também conhecemos a sua voz. Amém. Nós sabemos quando Ele fala, nós sabemos quando Ele cuida, nós sabemos como Ele faz, né? E as ovelhas que conhecem ao pastor, elas sabem exatamente como o pastor faz as coisas, né? Então, meus irmãos, que no nosso carinho, que no nosso cuidado por Jesus, por Deus, a gente jamais venha aceitar outro tipo de pessoa a cuidar das nossas vidas, outro tipo de espírito, outro tipo de gente, porque nós conhecemos o Mestre. Nós conhecemos o Mestre. Não vamos deixar que a nossa incredulidade, como eu estava falando, ela nos leve a nos abrigar em outro redil, outro aprisco, outro Senhor. Não deixe isso acontecer. Nós conhecemos o Mestre. Vamos ficar com o Mestre. Vamos ficar com Jesus. Vamos deixar Ele apacentar a nossa alma. Não vamos achar refresco para a nossa alma em vinho. Não vamos achar refresco para a nossa alma em remédio. Não vamos achar refresco para a nossa alma em sono. Não vamos achar refresco para a nossa alma em pastor. Não vamos achar refresco para a nossa alma em dinheiro. Não vamos achar refresco para a nossa alma em ídolos, seja qual ele for. Não vamos achar refresco para a nossa alma em nós fazermos a nossa própria vontade. A gente conhece o Mestre. Vamos deixar o Mestre cuidar da nossa alma. Glória a Deus. Vamos deixar o Mestre cuidar de nós. Só Ele. Só Ele dirigir a nossa vida. Só Ele cuidar da nossa vida. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vai lá, pessoal.